Olá pessoal, eu sou Eduarda Magaldi, otorrinolaringologista, especialista em plástica facial e rinoplastia. E eu sou Adriana Monteiro, obstetra e especialista em parto. E esse é o Bom Dia Doutoras. O bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas favoritas. Nossa primeira temporada do podcast chegou ao fim, mas calma. Enquanto a segunda temporada não começa, selecionamos cortes muito especiais para você curtir os melhores momentos. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe com as amigas e lembrem-se, mulheres, nós podemos tudo! As pessoas não conseguem entender a diferença, do oncologista clínico para um oncologista cirúrgico. E a gente queria também fazer um pouquinho essa diferenciação, né? Então, na verdade, é até importante falar isso, porque antigamente a gente tinha, era cancerologia, porque o título era dado, eu detestava essa palavra, o título era dado pela Sociedade Brasileira de Cancerologia. Há uns 6 anos atrás, nós conseguimos, junto à Associação Brasileira de Medicina, que isso fosse votado para que a especialidade fosse para a oncologia clínica, porque a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica já existia. E a oncologia cirúrgica também fez o mesmo. Então, hoje você não tem mais cancerologista clínico, que são os médicos que cuidam do câncer, mas não operam. Sim. E existe o oncologista cirúrgico, que antigamente era o cancerologista cirúrgico, que faz as cirurgias. E aí, dentro dessa gama, você tem os mastologistas, que operam mama, você tem os cirurgiões torácicos, você tem os cirurgiões do aparelho digestivo, etc. E dentro da oncologia clínica, existe uma distinção, assim, me especializei em câncer de pulmão, me especializei em câncer de tireoide ou de trato geniturinário, como é que funciona? Então, isso tem sido uma tendência vou te chamar de Duda, recente, e Drica. Recente, porque assim, o universo da oncologia, ele aumentou muito, né? Então, a gente tem, né, uma série de subespecializações dentro, mas você ainda tem, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, vários oncologistas que são generalistas. Mas acho que é a tendência atual, de toda a medicina. Hoje em dia, por exemplo, já existe, alguns estudos, enfim, alguns lugares que querem separar, entre aspas, a ginecologia da obstetrícia, por exemplo, pelo volume de estudos, e pela alta especialidade, que tem em cada um dos dois. A gente não consegue dissociar porque é a saúde da mulher. Sim. Mas eu acho que é um movimento de boa parte das especialidades, essa inclusive, nos Estados Unidos, as residências, elas ainda são combinadas, de hematologia e oncologia juntas. E diante do diagnóstico de câncer, as pessoas de forma bem leiga pensam, curou ou morreu, né? Ou você cura do câncer, você faz quimioterapia, ou curou ou morreu. E assim, tem tanta coisa que existe nesse meio termo que é a vida da pessoa, né? Então existe o tratamento que pode ser muito longo ou pode ser muito curto. Existem várias formas também de tratamento. Existe um momento que você entra em remissão e o acompanhamento depois disso. E todo esse tempo precisa estar em contato com sua qualidade de vida, com seus familiares, com seus pares, com as atividades físicas, com a sua saúde financeira também. Então, achei muito interessante. Queria perguntar o que é esse movimento, se é algo recente, ou já é um contexto que desde o início da oncologia se fala? Não, isso é um movimento relativamente recente. Começou nos Estados Unidos, na Europa, e você já tem justamente esse olhar, da equipe multidisciplinar para aquele paciente que passou pela experiência, de ter um câncer. Então, tanto esse movimento como o movimento de cuidados paliativos foram movimentos relativamente recentes. Eu vou falar primeiro do survivorship, porque a palavra em português é sobrevivente. E eu detesto essa palavra. Então, eu também não gosto não, sabia? Então, na Oncoclínicas, a gente cunhou um termo... Você sobre pequeno, em letras pequenas, viver. Porque eu acho que é sobreviver mesmo, o que é o viver depois. E hoje o nosso programa é capitaneado por Luciana Landeiro. Ela desenvolveu esse trabalho, que hoje é um trabalho nacional, junto com Rafael Brandt. E a gente começou em câncer de mama, mas hoje a gente já está com um projeto também em câncer de pulmão. Aí você fala, meu Deus, você tem... pessoas que sobreviveram ao câncer de pulmão, sim.
E aí você começa a ter, como você falou super bem, né, outros aspectos. Como é que ficou a sexualidade? Como é que ficou a saúde financeira? Perdi meu emprego, não perdi, me divorciei. Quais as vacinas que eu preciso tomar? Meu cabelo ficou ruim, minha pele ficou ressecada. Então, assim, esse olhar de cuidado, né? Que precisa ser realmente desenvolvido. E é interessante trazer que hoje a gente já consegue ver que a espiritualidade tem benefício para a medicina, para a saúde. E isso já está muito bem documentado. E esse livro é um exemplo, assim, fenomenal disso, né? É um exemplo da prática do que a gente já lê nos artigos há algum tempo, né? Agora, inclusive, a gente está montando, né, junto com a Anitta Rocha, que é anestesista, junto com Renata Ferrari, que é uma dentista lá de Belo Horizonte. Tem um grupo grande. Nós estamos colocando, né, a cabeça para funcionar e montando um estudo. Porque agora a gente precisa ter dados. Verdade. Né? Então, existem dados no mundo, claro, sobre... Já se fez ressonância, olhando o cérebro para ver como é que o cérebro, quando você entra numa meditação e numa prece, porque a prece é uma meditação, como é que aquele cérebro se organiza. Né? Então, assim, existem vários já estudos olhando isso, né, de forma séria. E há uns 3 anos atrás, a sessão plenária da ASCO, uma das plenárias da ASCO, foi a doutora Tracy Balboni, que é uma radioterapeuta super ligada à espiritualidade, lá da Harvard. Então, assim, eu acho que esse olhar, ele chegou na medicina. As pessoas não precisam mais ter vergonha de dizer qual é a sua religião. Eu acho que, assim, abordar a espiritualidade, às vezes no consultório, né, é uma coisa que eu abordo muito. Então, por isso que, assim, eu sei que você mandou esse livro, mas eu li ele quase todo. Eu pensei, não, eu vou ler esse livro. Porque a gente, às vezes, tinha medo de abordar com os pacientes a espiritualidade, porque se confundia muito com a religião. Acho que a publicização desses artigos ali no final da década de 90, início de 2000, né? E foi muito falado desses artigos falando sobre espiritualidade, melhora de determinadas doenças, nos ajudou a trazer esse aspecto da vida humana que é fundamental. A gente não tem como dissociar a razão de fé e etc. E era uma coisa que se fazia muito. E o médico, ele era, então, o papel da razão, né? Como o Duda falou. Trazer espiritualidade, né? Então, assim, eu não tenho nenhum problema de falar, né, de espiritualidade no consultório, porque cada um tem a sua fé. Cada um tem a sua crença. Só que aquilo vai ajudar em qualquer processo da sua vida, né? Seja de doença, seja de saúde. E a população de risco ainda é a população tabagista, né? Isso, cerca de 85%, né? Eu estava lendo, posso estar enganada. São tabagistas e ex-tabagistas. E aquela coisa... Ou tabagistas. E aquela coisa do que a gente chama do fumante passivo, né? A pessoa que está ali ao lado, ela também tem uma possibilidade maior. 90% dos cânceres de pulmão são relacionados ao cigarro. E aí você tem tanto o fumante ativo como passivo. Porque dependendo da carga tabágica, né, do companheiro ou da companheira, ela tem uma alteração importante. Uma paciente minha, Yane Cardim, que ela é uma sobrevivente, né, do câncer de pulmão. Ela foi diagnosticada há 9 anos atrás. E ela tá super bem, é uma advogada, assim, muito bacana. E ela daria para vocês a perspectiva do paciente, de como foi essa trajetória dela. Muito interessante. E hoje a gente vê que houve uma diminuição no consumo de cigarro, né, como sociedade. Pelo menos aqui em Salvador, a sociedade soteropolitana fuma muito pouco. Mas, assim, não diminuiu, até aumentou o número de fumantes de vapor, inclusive entre os jovens, que é comercializado como uma alternativa mais segura para consumir a nicotina para o viciado, né? Porque você não tem a combustão do tabaco, teoricamente. Mas você tem você tem o acesso a vários tóxicos, metais pesados, formaldeído, várias coisas. E eu queria que Clarice trouxesse se tem essa relação do uso do vape com o câncer. Então, vamos só voltar um pouquinho. Então, o Brasil, ele foi... assim, realmente primordial, né? A saúde pública foi muito importante no controle do tabagismo, né? Há muitos anos atrás, a gente conseguiu
Não só porque aqui faz calor, mas porque é proibido fumar em lugares públicos, é proibido fumar dentro de avião, é proibido, né? Passar nos filmes, exato, propaganda, ter propaganda. Então, assim, esse controle, até as próprias fotografias que são colocadas, né, no fundo da caixa de cigarro, elas foram importantes para inibir o tabagismo. Infelizmente, entre pessoas mais jovens, o tabagismo está voltando também do cigarro comum. É mesmo? Então, você tem, infelizmente, esses são dados do INCA, que esses números estão aumentando. E aí vem a questão dos cigarros eletrônicos, né, os famosos vapers, que são absolutamente proibidos no Brasil. Então, eles não são liberados, é ilegal a utilização deles. Sim. Então, é um absurdo alguém numa fila de aeroporto puxar um vapor. Pois é. Ou então numa festa e É etc. desrespeitoso com as pessoas, né?